Quero sair, quero partir, quero dizer, quero voar, soltar a voz dentro de nós. Quero fugir, quero acordar, estremecer, entontecer. Olá, sejam bem-vindos ao vídeo mensal de julho. Todos os meses, por esta via, estamos aqui neste confronto de ideias, enfim, entre aspas. É mais um monólogo, obviamente que sim, mas é difícil, estamos a falar para uma câmara, mas queremos continuar a acreditar, porque tem sido um facto, temos tido esse feedback, que estão desse lado a acompanhar o nosso trabalho. Então, o projeto Cria Promove e toda a carolice que envolve este projeto de promoção e divulgação de obras culturais, desde dos livros, obviamente com mais enfatizado e damos mais espaço, mais tempo e importância aos livros, mas também aos CDs, às exposições de pintura, às estreias do teatro, enfim, tudo o que é arte e cultura, nós bebemos isso, queremos beber cada vez mais. E o que seria da nossa vida, não é? Como dizia a pessoa, a célebre frase, a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Portanto, isto tudo para dizer que continuamos em frente, agradecemos o vosso apoio e o vosso carinho em relação ao nosso trabalho. E hoje, como tem sido hábito, mês após mês, vamos apresentar mais 6 livros. Por acaso, todos estes são das edições Colibri. Já falarei deles per si, cada um bocadinho. Só para lembrar que o projeto Cria Promove, visitem no nosso portal de criapromove.com, é muito simples. Também estamos nas redes, obviamente, tentamos estar em todo lado. Continuamos a desenvolver o nosso trabalho de promoção e divulgação de obras e autores, portanto, de criadores em geral, particularmente, como disse, de escritores. Mas queremos ir ao encontro de todas as artes e de todas as manifestações culturais. Para já, visitem o nosso portal e se acharem que o vosso trabalho merece, e à partida sim, ter uma divulgação maior, o nosso slogan é de Portugal para o mundo, contactem-nos, façam-nos chegar as vossas preocupações, indiquem-nos o que pretendem e se nós pudermos ajudar na divulgação, tudo bem. Como é que nós fazemos? Através de entrevistas escritas, estão umas quantas no portal, podem lá ir ver, através de aquilo que chamamos videolivros, videocanções, que é um projeto novo, videopoemas, entrevistas em vídeo, enfim, resenhas e prefácios e textos de contracapa que fazemos para várias obras e também para várias editoras. Estejam à vontade para nos contactar, criapromove@gmail.com, os nossos contactos estão também em todo lado. Mantemos uma bela colaboração, diria assim, com as edições Colibri, tanto que os livros, a maioria dos livros que aqui falamos são quase sempre da Colibri, quase todos, como é o caso hoje. E esta editora é a editora em quem confiamos e recomendamos vivamente, se tem uma obra para publicar, se tem uma obra na gaveta, como se costuma dizer, faz bem em tê-la na gaveta, mas não fique com ela lá eternamente, dê a conhecer ao mundo, ao público, faça-nos chegar o seu original e apresentaremos as melhores condições para publicar a obra e também para a divulgar e para a dar a conhecer o mais possível. Portanto, são 2 fortes razões para acompanhar o nosso trabalho, a promoção e a divulgação do seu trabalho e a publicação, se for caso disso. E alguma dúvida ou alguma questão, podem sempre entrar em contacto connosco. E agora vamos aos livros. Eu tenho aqui, creio que são 2 romances, um livro de viagens e 2 ou 3 ensaios. E uma antologia. E vamos começar pela antologia. Ora, esta antologia que agora vos mostro é o 4º e último volume desta série de antologias. Eu vou explicar isto muito rapidamente. Eu estou a gravar isto exatamente no dia 1 de julho, já devia ter feito, não tive tempo. E nós ontem, no dia 30, numa sessão extraordinária, eu diria fabulástica, entre aspas, se me permitem a expressão, foi muito interessante termos reunido tanta gente na Sociedade Nacional de Belas Artes. Foi um momento mágico de literatura, de música e também de performance, de teatralização. Tivemos lá a Paula Duca, cantautora, tivemos lá a Filipa Marques numa excelente performance teatral e poética.
Todos os autores presentes fizeram as suas intervenções, tivemos também, o que foi ótimo, a cobertura da RTP África, este livro foi o último volume, portanto o volume 4 da Eclética, que fechou esta primeira série. Não fiquem tristes, nós vamos parar um tempo, pode ser meses, pode ser um ano, pode ser mais, vamos parar um tempo com este projeto. Nunca tivemos também o objetivo de o alargar muito, não é? De publicar em muitos volumes. 4 parece-nos já muito razoável, foram 4 volumes durante cerca de 2 anos. É uma antologia da lusofonia, como sabem, que inclui vários géneros literários. Este volume teve-se deliberadamente, por decisão nossa, 60 autores. E que autores? Vale a pena conhecer esta obra. É uma obra viva, é uma obra de culto, como costumamos dizer. Queremos continuar a desenvolver projetos coletivos, coletâneos, antologias, não vamos parar, mas para já vamos parar um tempo, exatamente para repensar, para refletir. Não queremos fazer as coisas só por fazer, não queremos imitar ninguém, aliás, muitos outros projetos editoriais e pessoas em particular nos têm imitado, nem sequer vou pronunciar mais sobre isso. Queremos inovar, queremos diferenciar, queremos ser criativos. E chega uma altura em que temos que de facto parar para repensar os projetos, e foi o caso. Portanto, aos autores que acreditaram, e que a maioria deles foi sendo, uma grande parte deles, desde o volume 1 até ao volume 4, foram mantendo a sua participação nesta obra, tenho que lhes dizer que esperem um pouco, que tenham alguma calma e que no futuro, que queremos o mais próximo possível, iremos ou retomar a obra no volume onde parou, ou apresentar um projeto paralelo. Para já estamos contentes, podemos dizer a palavra, foi gratificante, foi interessante, valeu a pena termos durante cerca destes 2 anos, com o apoio também, como não podia deixar de ser, com as edições Colibri, com o apoio do projeto Cria Promove, publicado, dado à estampa e apresentado ao longo destes 2 anos estes 4 volumes, que culminou então neste volume 4. Tem aqui 60 autores, tem aqui, a maioria, como disse ontem na sessão de apresentação, são poetas, mas temos aqui conto, crónicas, aforismo, epistolografia, temos autores da diáspora, da lusofonia, obviamente que a maioria são portugueses, portanto, como livro para ler e reler e ir lá beber de vez em quando, no meio de outras leituras, as edições Colibri e o próprio projeto Cria Promove recomenda vivamente este volume 4 da Eclética, uma edição das edições Colibri que foi precisamente apresentada no dia 30 na Sociedade Nacional de Belas Artes, ali mesmo no centro de Lisboa. Para aqueles, volto a dizer, que têm poemas na gaveta já pensados para as nossas antologias ou coletâneas, aguardem mais um bocadinho que há de sair aí um outro projeto em breve. Portanto, Eclética, volume 4, uma edição das edições Colibri, com a coordenação minha e da Célia Cadete. E vamos passar então para um outro título, este que agora vos mostro, um grande romance, um romance extraordinário que eu adorei ler. Aliás, já há muito tempo eu leio muita coisa, ou procuro fazê-lo, e já há muito tempo que não li um romance tão intenso, tão forte, e que de facto nos faz pensar, que de facto nos toca em vários locais da alma, se me permitem a expressão. Este romance foi lançado há uma semana e pouco, aliás, no Musa, em Sintra. Eu tive o prazer de coordenar a sessão. Foi uma sessão muito calorenta, estava muito calor nesse dia, mas foi uma sessão muito interessante, com muita gente, com várias intervenções bastante inteligentes. Aliás, posso-vos dizer que este livro teve, para além da minha coordenação e daquilo que eu pude dizer sobre o romance, teve a intervenção de Miguel Real, o grande pensador, crítico literário, escritor, jornalista, como sabem, e filósofo, que é o Miguel Real. Teve a intervenção do Dr. Renato Barroso, juiz desembargador, de mim próprio, do autor. Teve um momento musical fantástico com a professora Albertina Xavier, Carlos Machado e Paulo Almeida. E este romance é um romance do célebre advogado Rogério Paulo Moura. E quem é Rogério Paulo Moura? É o segundo livro que nós editamos dele. O primeiro foi um conto irónico, um conto satírico, Monólogo de um Idiota, devem-se lembrar, também apresentei aqui num vídeo. E agora ele aventurou-se bem
e ele é como o vinho do Porto, é um romance sobre o Porto também, mas não só, e escreve cada vez melhor, não é? O Rio Azul, que teve para se chamar Porteiro, e não vos vou agora amassar com essa história, acabou por ter este título magnífico, fantástico, com uma capa também muito bonita da Raquel Ferreira, baseada aqui numa fotografia de Nuno Antunes. Ficou aqui uma capa e um grafismo extraordinário. Tem uma contracapa fantástica, aqui um texto interessantíssimo do Miguel Real, que dá uma panorâmica muito interessante sobre o que é que este romance encerra, e tem também um excelente prefácio, um prefácio muito peculiar do Dom Januário Turgal Ferreira, portanto, bispo emérito conhecidíssimo, e que ajudou também com o seu texto a entrar na obra e a perceber dimensões que extravasam, estão para lá, digamos assim, da narrativa. Este romance tem um final, um epílogo muito interessante, portanto, até um pouco desconcertante. Nós vamos numa linha e às tantas, quando chegamos ao fim do livro, ficamos altamente surpreendidos. Não vos vou contar mais nada. É um livro de vida, mas também é um livro de morte. É um livro que aborda a questão do suicídio. É um livro que fala, obviamente, desde o princípio ao fim, o sentido da vida, a própria noção do rio. O rio aqui é o Rio Douro, o rio que banha o Porto. Ele é do Porto, é um apaixonado de tudo o que é do Porto, apesar de viver aqui em Sintra. Nasceu no Porto, na Sé, em 59, o autor é advogado, escreveu artigos, publicações da Ordem dos Advogados, fez parte do Conselho Geral, foi vice-presidente do Conselho Distrital de Lisboa, é um apaixonado por música, é um apaixonado por teatro, por associações culturais e de solidariedade social, fundou teatros, foi dirigente do grupo Teatro para Cíntia. Participou numa obra nossa que é Paradigmas, que eu tive o prazer de coordenar, publicou então o conto irónico Monólogo do Idiota e agora veio até nós e presenteia-nos com este Rio Azul, este belíssimo romance que eu aconselho vivamente a ler para este mês de julho. É uma obra intemporal, é para ler em qualquer ano, em qualquer mês, em qualquer data, em qualquer século, diria, mas não percam tempo, procurem Rio Azul, de Rogério Paulo Moura, está nas livrarias por aí, está também também está no portal Cria Promove, está no site da editora, está na UC, enfim, está em todo lado. O livro merece, o autor também, um grande romance, Rio Azul. E aqui, só para acabar, diz aqui o Miguel Real, começa o seu textozinho, só aqui um cheirinho. Após a publicação da sátira Monólogo de um Idiota, Rogério Moura, foi em 2016 que ele publicou isto, dá à luz, 2 anos depois, Rio Azul, uma narrativa realista sobre os moradores pobres do Porto, envolvida no manto de lirismo de que o Rio Douro constitui elemento estilístico principal. E depois continua, não é só sobre o Rio Douro, nem nada que se pareça, sempre que o rio está presente, mas para falar do sentido da vida, para falar de dimensões importantíssimas da vida e da morte e também do suicídio. Rio Azul, de Rogério Paulo Moura, um livro que as edições Colibri, um romance, que as edições Colibri, eu próprio e o Cria Promove, recomendo vivamente para este mês de julho. E agora, aqui este outro romance, estamos ainda no romance, que vos mostro, um romance que eu tive também o prazer de assistir e de estar lá presente quando da sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa. Aliás, todos estes autores tiveram na Feira do Livro de Lisboa também recentemente. Escravos e Homens Livres, Lisboa, São Tomé e Luanda, de Orlando Piedade, com o prefácio de Isabel Castro Henriques. Eu assisti e teve muita concorrência esta sessão de autógrafos, até porque não podia ser de outra maneira. O livro é muito bom, o romance é muito interessante. Quem é este autor? Este autor, Orlando da Glória Silva Piedade, nasceu em São Tomé, em 74. Publicou o seu primeiro livro em 2011, chamado O Amor Proibido, um romance baseado em factos históricos sobre a colonização das ilhas de São Tomé e Príncipe entre os séculos XV e XVIII. Em 2014 publicou Os Meninos Judeus Desterrados, um livro muito interessante, também que eu conheço. Prémio Literário Francisco José Terreiro, 2015. Também este romance, baseado em factos históricos, onde aborda o drama de cerca de 2.000 crianças judias retiradas dos pais e enviadas em 1493 para povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe. Portanto, um romance
que tem uma narrativa extraordinária, mas que é baseada em factos históricos, é quase um ensaio, é quase também um livro de história. Portanto, este romance propriamente dito, Os Escravos e Homens Livres, só o título já diz muito, e aqui diz, aqui na contracapa, para ficarem com um cheirinho, aqui no fim ele diz assim: desta feita, este romance, diria agora, versa sobre a vida dos africanos em Lisboa, expondo as duras condições de vida que tiveram depois da abolição da escravatura em Portugal, decretada pelo Marquês de Pombal em 1773. Calhar já não se lembravam disto. Desta vez, o autor leva-nos até São Tomé e Príncipe e também a Luanda, tendo sempre como pano de fundo factos verídicos. Portanto, meus caros, um romance extraordinário, um livro com praticamente 230 páginas, que se lê de fio a pavio, que se lê muito bem, que é simultaneamente uma história extraordinária e que é também um ensaio, um livro de histórias, se quiserem, ou 2 ou 3 em 1. De Orlando Piedade, publicado pelas edições Colibri, Escravos e Homens Livres, Lisboa, São Tomé e Luanda. Um romance que as edições Colibri, obviamente, o Cria Promove eu próprio, recomendam para leitura obrigatória neste mês de julho. E agora, porque estamos no mês de julho, e logo a seguir é o mês de agosto, e depois ainda setembro e por aí fora, sobretudo estes 3 meses, julho, agosto e setembro, são meses de viagens, de férias, há quem já tenha feito, desde maio ou de junho. Eu não posso viajar antes do mês de agosto, mas não vou agora contar a história. É um livro de viagens, por isso é que eu estou aqui a enfatizar e a falar várias vezes de viagens. Um livro que são livros, este género ou subgénero literário, por razões várias, não aparece com frequência. Este apareceu e foi publicado então nas edições Colibri. É um livro de António Eloy, tem este título interessantíssimo, Viagens Imperfeitas, e nos ajuda a apurar o sentido da viagem, a dar mais importância ao viajar e a pensar, a refletir no próprio conceito e no próprio ato de viagem. Há quem diga que um homem viajado é um homem sábio, ou será mais sábio se viajar. Há as viagens físicas e as viagens espirituais, todas elas são importantes. Aquela metáfora antiga, mas importante, de viajar através de um livro ou de um texto também é importante, mas aqui fala-se mesmo, há um misto entre o lado espiritual da viagem e o lado físico. Portanto, aqui o autor narra, conta episódios, peripécias e reflete sobre o ato de viajar. Quem é este autor? Ele tem aqui numa das bananas uma forma muito peculiar e curiosa de se apresentar, diz já fundador e membro dos órgãos sociais da secção portuguesa da Amnistia Internacional, ele já diz eleito em várias autarquias locais em Portugal, já dirigente de vários partidos políticos e associações cívicas e ambientais, já professor, já colaborador ou autor de mais de 50 livros, já crítico de cinema, teatro, arte, já moleiro e agricultor. Enfim, leio também a banana, que é muito gira a forma como ele escreve. E depois aqui na contracapa ele diz, e este textozinho sintetiza muito bem o propósito deste livro e a intenção e a essência, se quiserem: viajei por todo o lado. Nem toda a gente tem esse privilégio, não é? E as humanidades, viajei por todo o lado, e as humanidades, e entre elas a geografia, têm sido muito proveitosas. Aprendi a distinguir a verdade da mentira e a China do Arizona de um golpe de vista. É muito útil quando estamos perdidos e é noite, e para distingui-la do dia. Este é também um livro de leituras, porque as viagens o são sempre. Portanto, um livro para ler, e também está em termos de forma muito bem estruturado, um livro para ler neste mês de julho e para levar na mala, para levar na bagagem, para levar no troll, para viajar e para voltar cá. Vale a pena. Viagens Imperfeitas, de António Eloy, um livro das edições Colibri que o Cria Promove, eu próprio recomendo vivamente para este mês de julho. E agora vamos para 2 ensaios para finalizar, para não tornar este vídeo muito longo. Esta capa que agora vos mostro. Não cheguei ainda ao fim, mas estou para aí a meio da leitura deste ensaio. Eu gosto muito de Albano Martins e da poesia deste grande poeta português, que infelizmente não tem sido tão recordado ou lembrado como seria desejável, mas isso é, enfim, parece ser uma sina dos poetas, dos escritores em geral, mas dos poetas em particular. Vamos deixar essa reflexão e essa crítica para mais tarde e para outro fórum. De António Fournier, A Noite Submarina, este título belíssimo, que é também baseado num verso de Albano Martins. Este professor universitário, crítico literário, ensaísta,
tem este subtítulo: Poesia, Natureza e Espiritualidade em Albano Martins. Portanto, a obra chama-se A Noite Submarina, este ensaio, e tem este subtítulo: Poesia, Natureza e Espiritualidade em Albano Martins. E ele, durante aqui, em cerca, aliás, de 80 e poucas páginas, ele discorre, vai refletindo sobre a poesia de Albano Martins, o que é a ideia de poesia para o autor, o que é a natureza e a espiritualidade para este autor. O António Fournier é professor universitário, ensaísta, crítico literário e tradutor, vive em Itália desde 1996, já passou por uma série de universidades, tem aqui um currículo vastíssimo, longo, não vos vou amassar com isso. E aqui no fim ele diz que está presentemente a preparar o próximo ensaio deste tipo, que será dedicado a Herbert Weller, o poeta obscuro, um poeta que gostamos também muito, oxalá que saia em breve, vai sair com certeza. E ele aqui na contracapa, só para vos dar uma ideia do que é que este livro encerra sobre a poesia do Albano Martins, ele diz: desde sempre caracterizada por uma limpidez ática e solar, valorizando o prazer sensorial e o erotismo, a poesia albaniana é atravessada por uma felicidade perlocutória à qual o leitor não consegue ficar indiferente. E depois continua, e muito diz, e muito é desejável e necessário para aqueles que desconhecem, que é também o meu caso, eu não conheço assim tanto da obra do Albano Martins, e estou com muita curiosidade, como vos disse, vou mais ou menos a meio da leitura, em chegar ao fim e conhecer um pouco melhor a poesia do Albano Martins. E o António Fournier, em boa hora, se lembrou de publicar este título maravilhoso que nos ajuda então à compreensão da poesia em geral, do que é isso, do género, que é mais do que um género literário, é muito mais do que isso, em meu entender, e também no entender dele, e particularmente o que é isso de natureza e espiritualidade e de erotismo em Albano Martins. Portanto, um livro das edições Colibri que eu queria promover, eu próprio recomendo vivamente como leitura intercalada no meio da poesia, no meio das crónicas, dos contos, dos romances que possam eventualmente estar a ler. Coloquem lá estes livros que a gente recomenda, que vão, a vossa alma agradece. E vamos acabar com um livro de Portugalidade. Infelizmente, Portugal ontem perdeu o jogo, não é? Com o Uruguai, mas não vamos agora falar em desgraças. Mas jogaram bem, foi pena terem perdido, mas não vou falar disso agora. E porquê é que eu me lembrei agora de associar isto ao jogo? Porque nós somos o povo, o grande povo. Portugal, de facto, como dizia o António Vieira, como reiterou Fernando Pessoa, Antero de Quental e tantos outros, nós somos um povo intenso, de garra, fizemos os descobrimentos, temos o melhor jogador do mundo, conseguimos ganhar o campeonato europeu, tivemos a um passo, enfim, mais um bocadinho, podíamos ir mais à frente, mas tentamos, lutamos, temos garra, somos fortes. E a história dos descobrimentos, uma odisseia fascinante, e a nossa vida cultural, a nossa história, a nossa essência, aquilo que se chama Portugalidade, o povo lusitano, este povo de aventura, curioso, que vai em frente, que uma desgraça ou uma tragédia é um leitmotiv, é uma força, é uma mola para ir mais além. É também disso, de alguma maneira, muito nas entrelinhas, obviamente, que o Carlos Calinas Correia, este engenheiro que escreveu esta obra e que é um apaixonado por história, também nos fala. Eu não quero, até porque eu ainda não conheço muito bem este livro, portanto comecei a ler as primeiras páginas, mas já deu para ter uma ideia e começo por vos falar do autor. O autor formou-se em Engenharia Eletrónica em 57, exerceu várias atividades, após a reforma, e depois vou saltar aqui, após a reforma destas atividades dedicou-se à história, que foi sempre o seu grande hobby. E depois licenciou-se e obteve um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão e fez uma dissertação de mestrado chamada A Arte de Navegar, de Manuel Pimentel. Tem participado em vários congressos, publicou em 2017, recentemente, A Arte de Navegar na Época dos Descobrimentos, também pelas edições Colibri, e com esta obra pretende, como ele diz aqui, contribuir para a divulgação de factos menos conhecidos da nossa história. E é isto que é curioso. Há muitos livros, felizmente, em várias editoras e também na Colibri, sobre história, mas este autor vai buscar um pouco
no melhor sentido do termo, de forma nobre, quero eu dizer, entre aspas, as sobras da história. Aquilo que parece que os outros, não vale a pena se calhar perdermos tempo com isso. E ele vai pegar, no meu entender, por aquilo que já pude perceber, pegar naquilo que é menos conhecido, que é menos refletido, pensado, e apresenta-nos aqui um ensaio também muito bem ilustrado, com fotografias da época, que podem depois ver. Um livro muito bonito, muito bem feito graficamente, com uma belíssima capa também da nossa Raquel Ferreira. E ele diz aqui, na contracapa, os descobrimentos portugueses têm uma história fascinante, sob muitos pontos de vista, com facetas tão variadas que a forma de a contar pode ser feita de muitos modos e segundo muitos e diversos aspectos. Eu queria enfatizar esta parte do texto, da contracapa. De facto, ele dá uma peculiaridade, uma perspectiva diferente, ousada, também corajosa. Portanto, há várias formas, e depois há, como sabem, há algumas guerrilhas até, alguns confrontos académicos, de como é que se deve contar, o que é tecnicamente, como é que os autores devem abordar os historiadores e todos os que estão envolvidos em compreender a história da humanidade e particularmente a nossa, a portuguesa. Há muitas teorias, muitas perspectivas, muitas escolas e teses sobre isso, e aqui este ensaio apresenta-nos uma muito peculiar, que é, em meu entender, um modo diferenciado, e por isso é quase também, deixa de ser só e apenas uma obra de história, um ensaio histórico, é mais do que isso, é, se quiserem, uma forma, quase um romance, quase um conto, quase uma maneira também peculiar, diria, mas coloquial, de contar a nossa história. Portanto, de Carlos Calinas Correia, este título, História dos Descobrimentos, uma Odisseia Fascinante, um ensaio espetacular, fabulástico, se me permitem, publicado pelas edições Colibri e que o Cria Promove eu próprio recomendo como leitura para este mês de julho. Então, o que é que eu vos apresentei hoje, muito rapidamente, para não se esquecerem? Comecei por vos apresentar o último volume da Eclética, a Antologia da Lusofonia, volume 4, com coordenação minha e da Célia Cadete. Depois, este maravilhoso romance de Rogério Paulo Moura, com um texto magnífico também de Miguel Real, Rio Azul. Depois falei-vos de Escravos, este romance Escravos e Homens Livres, de Orlando Piedade, um romance também extraordinário sobre a dimensão africana, se quiserem. Depois falei-vos deste livro de viagens, Viagens Imperfeitas, de António Eloy. Depois, A Noite Submarina, um ensaio espetacular sobre a poesia de Albano Martins. E agora, por fim, de Carlos Calinas Correia, História dos Descobrimentos, uma Odisseia Fascinante. 6 obras, 6 livros fantásticos que eu recomendo para leitura neste mês de julho. Sabem que os livros, quando gostamos deles e quando são bons, e depois de os lerem, recomendo, lanço-vos o repto, anunciem, deem a boa nova aos vossos amigos, familiares. É assim que as coisas às vezes funcionam, e aquilo que é bom, aquilo de que gostamos, devemos partilhar com os outros. Recordar o que disse no início, para terminar o vídeo: as edições Colibri são uma editora pujante, generalista, continua a editar grandes obras, obras que vão ficar na literatura portuguesa e do mundo, diria. Se têm originais para publicar, se costumam escrever para a gaveta, não fiquem lá eternamente, submetam às edições Colibri os vossos originais, ou também ao Cria Promove, que fazemos a ponte com a Colibri. Podem enviar para criapromove@gmail.com. Se têm projetos, livros, exposições de pintura, apresentações de grupos teatrais, se é músico, se é cantor, se é compositor, se está ligado à moda, se está ligado às artes plásticas, às artes de palco, sejam elas quais forem, venham até nós, contactem-nos. O projeto Cria Promove através de entrevistas escritas, entrevistas em vídeo, de videocanções, de videoarte, de videopoemas, de videolivros, através de uma panóplia de formas de divulgação e de promoção. Tentamos seguir aquilo que diz o nosso slogan, de Portugal para o mundo, para divulgar e promover o seu trabalho. Foi para mim uma honra e um privilégio estar aqui nesta conversa, entre aspas, consigo. Esteja à vontade para nos contactar. Boas férias, se for caso disso. Boas viagens também, se for caso disso. E bom trabalho, se for o caso ainda.
Até ao próximo vídeo, que é o vídeo de agosto. Sejam felizes e até lá. Quero sair, quero partir, quero dizer, quero voar, soltar a voz dentro de nós. Quero fugir, quero acordar, estremecer, entontecer, caber em mim, ter e gostar, e dar a mão a uma ilusão, sentir-me livre, esvoaçar. Quero rodar, rodopiar, me transformar e me animar, surgir de mim, ir até ti, os beijos teus sorripiar. E atravessando esse mar, cansada e rouca de gritar, palavras soltas, promessas vãs. Caí em mim, cantei, vivi, carpi, senti, concluí que quero apenas aprender a ser quem sou. Quero sair, quero partir, quero dizer, quero voar, soltar a voz dentro de nós. Quero fugir, quero acordar, estremecer, entontecer, caber em mim, ter e gostar, e dar a mão a uma ilusão, sentir-me livre, esvoaçar. Quero rodar, rodopiar, me transformar e me aninhar, surgir de mim, ir até ti, os beijos teus sorripiar. E atravessando esse mar.